Você jura que é amor. Mas escuta uma coisa que vai doer. Você não está apaixonado por aquela pessoa. Você está apostando nela. Aquela mensagem que demora horas para chegar. O oi seco depois de dias sumido. A migalha de atenção que vem uma vez a cada 10 vezes que você procura. E você continua ali, esperando, checando o celular, decorando o silêncio do outro como se fosse um enigma que só você pode resolver. Não é falta de amor próprio. Preciso que você entenda isso antes de tudo. O que te prende a quem te ignora não é fraqueza, nem carência, nem falta de caráter. É o seu cérebro funcionando exatamente como foi desenhado, perfeitamente, com precisão de relógio, contra você. E isso tem um preço alto. Enquanto o comando estiver nas mãos desse mecanismo, você vai continuar entregando o seu valor para quem paga em migalhas, e chamando isso de amor. Esse vídeo é um mapa de 3 partes. Primeira, por que a pessoa que te trata mal prende mais do que a que te trata bem? E não é opinião, é comportamento medido em laboratório. Segunda, o que acontece dentro do seu cérebro no instante em que a migalha chega? E por que a sua força de vontade nunca teve a menor chance nessa briga? Terceira, um protocolo para tirar o seu cérebro da mesa de apostas, de graça, sem terapia cara, começando hoje. Mas antes, você precisa ver o tamanho do jogo em que entrou sem perceber. Fica comigo. Deixa eu te mostrar a sua cena. A de verdade, não há que você conta pros amigos. Você manda a mensagem. E aí começa. Você vê a hora. Vê de novo. Vê se apareceu online. Vê se apareceu digitando e sumiu. Você relê o que mandou tentando achar onde errou. Inventa desculpa pro silêncio do outro. Deve estar ocupado, deve estar cansado. Você guarda o celular com força, jura que não vai olhar mais, e 30 segundos depois está olhando de novo. E quando finalmente chega a resposta, curta, morna, um kkk ou um depois a gente vê, o seu peito explode de alívio, como se você tivesse ganhado alguma coisa. Ganhado. Repara nessa palavra, porque ela é a chave de tudo. Você não recebeu amor. Você recebeu uma migalha. E o seu corpo comemorou a migalha como se fosse um banquete. Isso não acontece porque você é boba. Acontece com quase todo mundo que chega até aqui. E acontece por um motivo muito específico, que eu vou te mostrar agora. E olha o que esse jogo faz com você, por baixo do pano, onde você não vê. Cada vez que você implora atenção e recebe silêncio, uma parte de você anota, eu não sou o suficiente. Cada vez que a migalha chega e você comemora, outra parte anota, então é isso que eu mereço. Você vai, sem perceber, rebaixando a sua própria régua. O que antes era inaceitável vira normal. A demora vira ele e é assim. O descaso vira eu que sou intensa demais. E aí mora a crueldade fina disso. Quanto mais você aceita migalha, mais o seu cérebro se convence de que migalha é o seu preço de mercado. Você passa a se oferecer barato para quem já mostrou que não vai pagar caro. E ainda se pergunta, no fim da noite, por que se sente tão pequeno perto de alguém que, se você olhar com frieza, nem fez nada para merecer tudo isso que você entrega? Você já reparou nisso? Que quanto pior a pessoa te trata, mais você quer. Não é loucura sua. Tem nome. E tem mecanismo. E aí vem a promessa que você já fez tantas vezes. Chega. Não respondo mais. Vou me dar o valor que mereço. Da próxima vez, eu não corro. E por 1 ou 2 dias você até segura. Aí vem uma migalha, um story que parece indireta, uma curtida, um sumida em, e num segundo você está de volta ao jogo, com o coração acelerado, respondendo na hora, disponível de novo. E você se odeia um pouco por isso. Se chama de fraco, sem amor próprio, viciado na pessoa errada. Para. Você não é viciado na pessoa. Isso é o mais importante que eu vou te dizer hoje, então guarda, você não é viciado nela.
Você é viciado na incerteza. No será que hoje ele responde? Na aposta. A pessoa é só a máquina onde você joga a ficha. E enquanto você achar que o problema é ela, que é só esquecer ela, bloquear ela, achar outra, você vai trocar de máquina e continuar jogando o mesmo jogo, com um outro rosto. O problema nunca foi ela. É o jogo. E o jogo acontece dentro de você. E é por isso que você sente que está sempre no mesmo lugar, com pessoas diferentes. Muda o nome, muda o rosto, muda a cidade, mas o roteiro é idêntico. Você se entrega demais, cedo demais, para quem se entrega de menos. Você vira a pessoa que ama mais, que espera mais, que perdoa mais. E de novo se vê implorando migalha de alguém que tem o banquete inteiro e escolhe te dar as sobras. Agora respira. Por que a partir de agora essa história para de ser sobre você ser carente demais e passa a ser sobre um mecanismo que foi estudado, medido, e que tem uma saída? E o melhor do mecanismo é esse: mecanismo não se combate com força de vontade. Não adianta você querer parar. Se dava para resolver com vontade, você já teria resolvido. Mecanismo se desmonta com entendimento e com método. É isso que a gente vai fazer aqui, juntos, nos próximos minutos. Vamos para dentro. Nos anos 30 e 40, um pesquisador chamado B.F. Skinner colocou animais em caixas com uma alavanca. Quando o animal apertava e ganhava comida toda vez, sempre, algo curioso acontecia: ele apertava com calma, sem pressa, porque sabia que a recompensa estava garantida. Mas Skinner fez uma variação cruel. Ele fez a recompensa vir de forma imprevisível, às vezes na segunda vez que apertava, às vezes só na 20ª, sem padrão nenhum. E o que aconteceu foi assustador: o animal virou obcecado. Apertava a alavanca sem parar, freneticamente, muito mais do que quando a recompensa era garantida. Isso tem nome: reforço intermitente, a recompensa que vem numa hora que você nunca sabe. E é a forma mais poderosa que existe de fixar um comportamento. Mais forte que a recompensa constante. Muito mais difícil de largar. Guarda isso, porque é a fundação de tudo. O que mais vicia não é ganhar sempre. É ganhar às vezes, sem saber quando. Agora pega esse experimento e coloca em cima da sua vida. A pessoa que te ama de verdade, que responde, que aparece, que é presente todo dia, essa te dá recompensa constante. E o seu cérebro, cruelmente, se acostuma. Acha morno. Diz que faltou química. Já a pessoa que some e volta, que ama num dia e ignora no outro, que te deixa no vácuo e depois manda sentir sua falta, essa te dá recompensa intermitente. E o seu cérebro enlouquece por ela. Exatamente como o animal na caixa de Skinner apertando a alavanca. Essa é a máquina caça-níquel do afeto. Você já viu alguém num caça-níquel? A pessoa não para porque, de vez em quando, sem aviso, a máquina apaga. É esse de vez em quando que prende. Se pagasse sempre, tédio. Se não pagasse nunca, ela ia embora. O veneno está no talvez. E a pessoa que te ignora e às vezes te dá migalha é, biologicamente, um caça-níquel com rosto. Você não está num relacionamento. Você está numa mesa de apostas, e chama isso de amor. E aqui está o coração de tudo. O nome do que está acontecendo com você. Eu chamo de o cassino emocional. E tem um segundo cientista que explica por que ele funciona tão bem. Nos anos 90, um pesquisador chamado Wolfram Schultz mediu, célula por célula, o que a dopamina faz no cérebro. E descobriu uma coisa que virou a psicologia de cabeça para baixo. A gente acha que a dopamina é o combustível do prazer, que ela dispara quando a gente ganha o que quer. Quase certo, mas invertido. A dopamina não é tanto o combustível do prazer, ela é, acima de tudo, o combustível da expectativa. Ela dispara antes, na hora da aposta, não na hora do prêmio. E presta muita atenção nisso,
Schultz mostrou que ela dispara mais forte justamente quando a recompensa é incerta. Quando existe um talvez. Traduzindo para sua vida, no instante em que você manda a mensagem e não sabe se vem resposta, o seu cérebro está inundado do combustível da expectativa, o sinal de talvez agora. É esse pico, esse talvez, que vicia. Não a resposta. Por isso a resposta, quando enfim chega, alivia por um segundo e o vazio volta. Você nunca sentiu falta da pessoa. Você sentiu falta da aposta. Deixa eu te dar o nome técnico, porque saber o nome te dá poder sobre a coisa. O que a dopamina faz tem um nome: erro de predição de recompensa. Em português da vida real, o seu cérebro reage muito mais forte ao que ele não esperava do que ao que era garantido. O talvez agora vale mais, quimicamente, do que o sim, sempre. E existe uma região no fundo do cérebro, que os cientistas chamam de núcleo accumbens. Pensa nele como o centro de apostas do seu cérebro, que se acende feito árvore de Natal quando entra esse sinal de incerteza. Agora junta com uma última peça. Quando o afeto é constante, sempre ali, o seu sistema de recompensa parece fazer uma coisa natural, ele se acostuma. Para de reagir tanto. É o mesmo motivo pelo qual você deixa de sentir o cheiro do seu próprio perfume depois de 5 minutos, o corpo se ajusta ao que é estável. Então olha a armadilha completa, o amor constante o cérebro tende a habituar e a achar sem graça. E a incerteza cruel o cérebro acende e chama de paixão. Você foi ensinado a confundir a intensidade da aposta com a profundidade do amor. E são, muitas vezes, coisas opostas. Se isso já está reorganizando alguma coisa aí dentro, deixe um like de passagem, ajuda esse vídeo a chegar em quem ainda acha que isso é só carência. Segue comigo. E agora eu preciso te mostrar porque isso não é só sobre uma pessoa, é sobre um padrão que se instala na sua vida inteira. Existe um princípio da neurociência que é o alicerce disso tudo. Vem de um pesquisador chamado Donald Hebb, em 1949, e cabe numa frase: neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Em português, toda vez que você repete uma experiência, você cava uma trilha no cérebro, e trilha usada vira trilha funda. Agora pensa. Quantas vezes você já viveu esse ciclo? Manda, espera, sofre, recebe migalha, alivia. Manda, espera, sofre, alivia. Centenas de vezes. Milhares. Você não cavou uma trilha. Você abriu uma estrada asfaltada de 6 pistas ligando o ser ignorado a sentir emoção pela conquista. O seu cérebro literalmente aprendeu que amor difícil é o amor que vale. Que quem te dá trabalho é quem te interessa. Que sossego é tédio. Isso não nasceu com você. Foi treinado, provavelmente cedo, muito antes desse relacionamento. E o que foi treinado por repetição pode ser destreinado por repetição. Guarda essa frase, porque a saída inteira está dentro dela. Junta tudo agora. Você tem um cérebro que se acende com a incerteza, não com o carinho. Um centro de apostas que confunde ansiedade com amor. E uma estrada funda, cavada por anos, ensinando você a caçar quem foge. Some a isso uma última coisa: viver esperando migalha te mantém em estado de alerta o tempo todo, aquele frio na barriga, o celular na mão, o coração apertado. É o modo emergência, o corpo tratando um oi não respondido como se fosse um perigo de vida. E tem uma consequência que quase ninguém te conta: nesse estado, o seu cérebro trava. A parte de você que pensa com clareza, que enxerga o próprio valor, que consegue dizer chega, essa parte é justamente a que desliga sob estresse. Então o jogo se autoalimenta: quanto mais você aposta, mais aflito você fica, quanto mais aflito, menos consegue enxergar a saída. Mas escuta a boa notícia, porque ela é enorme. Se o problema é o cérebro apostando na incerteza, a solução não é achar a pessoa certa. É tirar o seu cérebro da mesa. E dá para fazer isso. Não com força. Com um método. É o que vem agora.
E aqui eu vou te oferecer uma imagem, mas preciso ser radicalmente honesto sobre o que ela é. Nada do que eu disser nos próximos segundos é física de laboratório. É metáfora. É imagem. Se alguém te vender isso como ciência comprovada, essa pessoa está te enganando, e eu não vou fazer isso com você. Pensa assim, como se fosse, hoje o seu afeto funciona como um sinal fraco de rádio, procurando desesperadamente uma antena lá fora para confirmar que você existe. Você gira o botão o dia inteiro tentando sintonizar a atenção de alguém que quase não transmite. E é como se o mundo só te devolvesse a mesma estática, porque é isso que você está pedindo, confirmação de fora. Agora imagina virar a chave. Imagina se tornar a sua própria estação, uma fonte de sinal forte, que não implora sintonia, que transmite por conta própria. Não porque isso atrai o universo por mágica. Mas porque, quando você para de girar o botão para fora, sobra energia, atenção e clareza para você usar por dentro. A imagem serve para uma coisa só, te fazer sentir, agora, a diferença entre ser antena que implora e ser estação que emite. Isso é metáfora. Agora eu volto para o chão firme, porque a parte que muda a sua vida de verdade é a próxima. Antes de continuar, me conta aqui embaixo, com honestidade, qual foi a última migalha que você comemorou como se fosse banquete? Sem julgamento. Escreve. Eu leio de verdade. Agora o método. O protocolo de recalibração de validação. E a primeira coisa vai te aliviar, não tem bloqueio dramático, não tem jogar o celular no rio, não tem terapia cara. Tem reordenar quem decide. Porque o seu erro nunca foi a vontade, foi deixar a decisão para a hora do impulso, quando o cassino já está aceso. E aqui entra a regra zero, a mais importante de todas, você decide antes. Numa hora fria, longe da pessoa, você escreve uma regra clara, no formato se acontecer isso, então eu faço aquilo. Por exemplo, se eu sentir vontade de checar se ele viu minha mensagem, então eu deixo o celular em outro cômodo por 20 minutos. Isso tem nome na ciência. Chama-se intenção de implementação, e o pesquisador Peter Goldwitzer mostrou, reunindo dezenas de estudos, que decidir antes, nesse formato se então, aumenta muito a chance de você cumprir na hora do aperto. Por quê? Porque na hora do impulso, com o cassino aceso, você não tem força de vontade sobrando, o centro de apostas está no comando. Se a decisão depender de você ter atitude naquele segundo, já era. Então você não decide na hora. Você decide antes, com a cabeça no lugar, e na hora só executa a regra que já estava pronta. Passo 1. Nomear a aposta. Todo vício de cassino vive de uma ilusão, a de que dessa vez é diferente, dessa vez é amor. O seu trabalho é quebrar essa ilusão no exato instante em que ela aparece. Quando bater aquela vontade de checar o celular, de mandar mais uma mensagem, de olhar o story pela 10ª vez, para meio segundo e diz, por dentro, com todas as letras, isso não é amor, é o meu cérebro apostando. É o cassino pedindo mais uma ficha. Parece pouco. É enorme. Porque no segundo em que você nomeia a aposta, ela deixa de ser você e vira uma coisa que você observa. E o que você observa, você não obedece mais no automático. Você deixa de ser o jogador hipnotizado e vira a pessoa de fora, que enxerga a máquina piscando e entende o truque. Não precisa nem parar de sentir a vontade. Só precisa nomear ela. Isso é o talvez me puxando. Só isso já abre uma fresta entre o impulso e a ação, e é nessa fresta que mora toda a sua liberdade. Passo 2. Adiar a ficha. Você não vai conseguir, de um dia para o outro, nunca mais checar o celular, nunca mais procurar a pessoa. Não tenta isso, porque você vai falhar e se punir. O que funciona é diferente e é quase fácil. Quando bater o impulso, você não diz não. Você diz agora não, daqui a 20 minutos. Só adia. Põe um cronômetro de 20 minutos e faz qualquer outra coisa, levanta, bebe água, sai do cômodo, liga para alguém.
E aqui está a mágica cruel do cassino. Usada a seu favor, aquela onda de vontade, aquele frio na barriga, ele não é constante. Ele vem em pico e desce sozinho, quase sempre em bem menos que meia hora, se você não alimentar com a checagem. Você não precisa vencer a vontade de frente. Você só precisa sobreviver ao pico sem colocar a ficha. E cada vez que você deixa a onda subir e descer sem apostar, você faz uma coisa que a biologia entende muito bem: você enfraquece a trilha. A estrada de 6 pistas começa a rachar. Não porque você a destruiu com força, mas porque você parou de passar por ela. Passo 3. Recolocar a régua dentro de você. Esse é o passo que reconstrói o seu valor, e ele é de escrever. Toda noite, por alguns minutos, você pega um caderno, de papel, não o celular, e responde 3 perguntas. A primeira: o que eu fiz hoje que teve valor, independente de alguém ter percebido ou elogiado? Pode ser qualquer coisa: terminei um trabalho, fui gentil comigo, segurei a onda de checar o celular. A segunda: em que momento hoje eu busquei a aprovação de fora, e o que eu estava sentindo antes de buscar? Você vai começar a ver o padrão, o gatilho por baixo da migalha. A terceira: qual foi uma escolha que eu fiz hoje só porque era certo para mim, não para agradar ninguém? Isso tem base séria. Uma linha da psicologia chamada Teoria da Autodeterminação, dos pesquisadores Deci e Ryan, indica que pessoas que se guiam por uma régua interna, os próprios valores, tendem a depender menos da aprovação dos outros e a se sentir mais firmes. Não é frase de autoajuda. É reeducar o seu cérebro a produzir a própria recompensa, em vez de mendigar ela lá fora. Cada anotação dessas é uma ficha que você guarda no seu bolso, em vez de jogar na máquina dos outros. Passo 4. Constância, não heroísmo. Não adianta fazer tudo isso perfeitamente por 3 dias e sumir. A trilha nova não se abre com um gesto grandioso, ela se abre com um gesto pequeno, repetido, mesmo nos dias em que você não sente nada. A regra se então decidida antes. Nomear a aposta quando o impulso vier. Adiar 20 minutos. As 3 linhas à noite. Todo dia. E prepara o coração para uma coisa, porque senão você desiste achando que não funciona. No começo, largar a máquina vai dar uma sensação horrível. Um vazio, um tédio, uma vontade quase física de voltar pro drama, pra montanha-russa. Isso não é sinal de que deu errado. É o sinal de que deu certo. É o seu cérebro sentindo falta da aposta, igual a quem para de fumar sente falta do cigarro. Não é amor voltando. É a abstinência do cassino. E a abstinência, por definição, passa. Quem aguenta esse vazio sem correr para a máquina é quem, de fato, se recupera. Você não está perdendo a pessoa. Você está recuperando a ficha. E se você quer fazer isso do jeito completo, eu reuni um método inteiro num e-book chamado O Fim das Migalhas. O vídeo te deu o mecanismo, porque o seu cérebro aposta. O e-book te dá o método dia a dia, um plano de 7 dias para sair do cassino emocional sem recair, com o exercício guiado de cada manhã, um mapa para achar os seus gatilhos pessoais de busca por validação, o passo a passo para reconstruir a régua interna que decide o seu valor, e o que fazer nos dias de recaída, porque eles vêm, e ter um plano pronto é o que separa quem muda de quem volta para o mesmo lugar. Todas as referências vêm com o nível de evidência de cada uma, para você conferir o que é fato e o que é imagem. Foi feito para quem entendeu que o problema nunca foi amar demais, foi apostar no escuro. O link está na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. Agora eu quero que você saia daqui com uma coisa gravada. Você nunca foi carente. Você nunca foi fraco, bobo, ou intenso demais. Você tinha um cérebro fazendo exatamente aquilo que todo cérebro humano faz diante da recompensa imprevisível, apostar. Você não amava a pessoa errada por falta de amor próprio. Você estava preso num jogo desenhado, pela própria natureza, para ser difícil de largar. E ninguém nunca tinha te mostrado o jogo. Agora você viu.
Viu o cassino, viu a máquina, viu o combustível do talvez te acendendo por dentro. E saber muda tudo, porque não dá para jogar do mesmo jeito uma máquina cujo truque você já enxergou. Da próxima vez que a migalha chegar e o seu peito disparar aquele alívio, uma parte de você vai sussurrar: isso é o cassino, não é amor. E esse sussurro, repetido, é o começo do fim do jogo. Amor de verdade, você vai descobrir, não acelera o seu coração de aflição. Ele acalma. Amor não é a incerteza de quem some. É a paz de quem fica. Então faz assim, começando hoje. Escreve a sua regra 0, o sintão para a hora do impulso, antes de dormir. Amanhã, quando a vontade de checar bater, nomeia a aposta e adia 20 minutos. À noite, as 3 linhas no caderno. Um dia. Só amanhã, para começar. E salva esse vídeo agora. Porque vai chegar uma noite, talvez essa mesma, em que a máquina vai piscar mais forte, ou talvez ele responde vai gritar, e a sua mão vai ir pro celular no automático. Nessa noite, esse vídeo vai valer 10 vezes mais do que vale agora. Salva, e assiste de novo nesse dia, para lembrar de quem está no comando, você, e não a aposta. Você não precisa que ninguém confirme o seu valor. Você precisa parar de leiloar ele barato para quem paga em migalha. Um lembrete honesto para fechar. Este conteúdo é educativo e não substitui acompanhamento com um profissional de saúde mental qualificado. Se o sofrimento é grande, ou se envolve uma relação que te machuca de verdade, procura ajuda, pedir apoio é força, não fraqueza. O pensamento é a linguagem do cérebro, a emoção é a linguagem do corpo. E a partir de hoje, os dois voltam a ser seus. Até o próximo.